Deus pode curar as suas doenças. Ele tem alívio para as suas dores. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aqui é quando o Senhor aparece a Salomão e ele vem dar instruções, ele vem dar orientações, né? Quando ele acaba de construir o templo e ele faz promessas ali a Salomão e faz um concerto, né, com o povo, porque o povo muitas das vezes não seguia ao Senhor, não obedecia ao Senhor. Mas ali Deus está orientando Salomão que se o povo seguisse ao Senhor com fidelidade, se o povo se colocasse diante de Deus, fazendo a vontade do Senhor, eles iriam ter bênçãos. E quais seriam essas bênçãos? Essas bênçãos seriam, então, que seria uma terra curada, um corpo são, um corpo curado, porque em todos os tempos da vida do ser humano, na história do ser humano, o ser humano ele teve que enfrentar doenças, pragas, e em muitos momentos o ser humano ele não tinha antibióticos, ele não tinha doença, e muitas das vezes as pessoas morriam por uma doença que hoje seria considerada simples, ele poderia morrer pela falta de um antibiótico, entre outras coisas mais. Mas Deus aqui, ele está dando orientação, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, ele está dizendo, se aqueles que dizem que são meus, se eles se humilharem diante de mim, se eles orarem, se eles de fato, de verdade, de todo o coração me buscarem minha face e se eles se afastarem dos seus maus caminhos. Em todo tempo, o ser humano enfrenta situações de coisas ruins, de ter que se desviar de maus caminhos. E nós que somos tementes ao Senhor, nós sabemos que nós precisamos trilhar por um caminho que é estreito, que não é fácil de se seguir. E naquele tempo também, o povo ele era tentado muitas das vezes a seguir outros deuses, a serem politeístas, né? Seguir outros deuses. E não era do agrado de Deus isso. O agrado de Deus é que eles fossem fiéis a Ele, para que eles pudessem ser diferentes dos outros povos, não melhores, mas diferentes, tendo o auxílio do único Deus soberano, poderoso e verdadeiro. E aí qual é a promessa de Deus? Ele diz, e se buscarem minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Ouvirei o quê? A oração. Por quê? Muitas das vezes o povo orava, mas com uma vida dupla, uma vida de pecado. E essa não é a vontade de Deus, nem para aquele tempo e nem para esse tempo. A vontade de Deus é que nós estejamos diante dele com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração aberto, sabe? Ele deseja fidelidade mesmo nos relacionamentos. E aí ele diz, se afastar dos seus maus caminhos eu verei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, se você tem vivido, se você tem sofrido com um problema de saúde, com uma doença, e você tem clamado a Deus para que você tenha cura desse problema aí. Existem vários objetivos. Muitas das vezes Deus ele permite a situação difícil na nossa vida. Muitas das vezes ele permite doenças na nossa vida. Então, comece a ver como é que está o teu íntimo, a tua mente, como é que está a tua situação com o Senhor. E clame ao Senhor. Até as situações de doença, não só de forma pessoal, mas de forma coletiva. Doenças que muitas das vezes uma região pode passar, um estado, não é? Eu não posso citar aqui, porque senão o YouTube vai me derrubar, mas situações em que existem doenças que podem passar por vários países, você sabe do que eu estou falando. Então é necessário a gente orar, a gente clamar, a gente buscar o Senhor, para que mesmo que a gente venha passar por essas doenças, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre e o Senhor nos proteja de sequelas, nos proteja da morte prematura que muitas das vezes pode chegar e que o Senhor nos abençoe, porque resfriado todo mundo pode pegar.
Da mesma forma que doenças degenerativas com a saúde que a gente vive hoje em dia, com a alimentação precária que a gente vive hoje em dia, cheia de agrotóxicos, cheia de coisas, não é verdade? Então qualquer um de nós estamos sujeitos a ficar doentes, mas Deus é aquele que está aberto a ouvir as nossas orações, a ouvir a nossa confissão, não é? Muitas das vezes os nossos pecados todo dia, como costumo dizer, que a gente pode dormir santo, né? Ora, pede perdão a Deus dos pecados, mas a gente amanhece pecador. Então a gente precisa orar a Deus, clamando a Deus perdão pelos nossos pecados. A gente precisa buscar o Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer, para aliviar as nossas dores. E querido, querida, acredite, existem dores que elas não têm causa física, que elas têm causa espiritual. É por isso também que a gente precisa ficar ligado, que muitas das vezes aparecem dores no nosso corpo que se a gente orar, a gente não vai precisar nem ir no médico, você saber disso? Tem coisa que você precisa orar, botar a mão em cima, já uma dor de cabeça que surge do nada. De repente você não tem uma doença, surge uma dor no pé, uma coisa que não tem sentido. E você ora, você clama a Deus e a dor passa. E aí, depois você vê, né? Se a dor continua, você orou, buscou a Deus, não passou, você entende que você precisa de um médico, não é? Para tratar algum problema, uma doença. Até nisso Deus dá direcionamento. Se você precisa de médicos, você ora, você clama a Deus, Senhor, vai na frente, coloca médicos na minha frente para me abençoar. Vai lá, Senhor, faz com que naquele hospital, naquela emergência, que eu seja atendido, que aquele médico esteja de bem com a vida, que aquele médico esteja alegre, tranquilo, com vigor. Abre os olhos daquele médico e Deus vai na frente. E assim Deus vai curando as suas doenças, aliviando as suas dores. Seja através do médico, se você precisar, seja através de uma oração que você fizer. Deus é Deus, Ele não é obrigado a fazer milagre, mas Ele é poderoso. E a palavra dele está aqui nos dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Acredite, Deus tem cura. Deus quer sarar a terra que está ferida. Deus, ele tem bênção sim, mas a gente primeiro precisa fazer a nossa parte. A gente precisa recorrer ao Senhor. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se humilhar, reconhecer que nós somos seres humanos, que sem Ele a gente não pode nada. Que a gente precisa de Deus, a gente precisa reconhecer o sacrifício vivo de Cristo na cruz por nós. Jesus não morreu na cruz de brincadeira, Ele não morreu lá porque forçaram Ele a se entregar. Jesus teve a oportunidade de sair do caminho da cruz. Você sabia disso? Ele teve a oportunidade quando ele foi tentado no deserto. Lá, entende? Quando ele estava em jejum orando, ele foi tentado, ele teve a oportunidade, mas ele não fez isso. Ele foi até o final e ele cumpriu a missão dele por amor a mim e a você. E a gente precisa reconhecer esse amor. A gente precisa se dobrar diante desse amor. E aí Deus aqui ele está falando ainda no Velho Testamento. Jesus veio bem depois, veio na Nova Aliança. Aqui no Velho Testamento ele já está falando que se o povo dele buscasse a ele, se humilhasse diante dele, ele perdoaria pecados e sararia a sua terra. Então creia que se você buscar Deus hoje, reconhecer Jesus hoje como Senhor da sua vida, Deus vai tomar a frente da sua vida e vai fazer coisas lindas, coisas que você não imagina. Você não vai ter uma vida de mar de rosas, mas ter uma vida direcionada pelo Senhor, mesmo com problemas, é muito melhor do que viver longe dele. Então guarda essa palavra aí no seu coração e eu quero orar por você. Deus Santo, Forte e Poderoso, louvado seja o teu nome, abençoa essa vida aí, Pai, que ficou comigo até agora. Cuida dela, sobre suas necessidades, que ela sinta a tua companhia, que ela sinta, Pai, o teu cuidado, o teu amor. Guarda a vida dela em nome de Jesus que eu oro. Amém. Fique você na paz de Jesus. Um grande abraço.